Boa noite. Eu sou a Laila Jana. Eu sou a Taislane Nascimento Cruz. A gente veio aqui rapidinho para falar sobre um assunto da forma mais espontânea possível, sem muitas delongas, um bate-papo mesmo. E algo que a gente estava conversando ainda há pouco e a gente quis compartilhar um pouquinho com vocês. O que acontece entre a frase ou quando a gente procura uma ajuda e vem esse tipo de informação e como isso repercute no nosso comportamento, nas nossas emoções. E pode até haver alguma verdade ali por trás, né? Realmente muitas vezes, a gente se encontra numa situação e nós nos colocamos nessa situação. Mas como faz pra gente sair? Mesmo que a gente saiba que é só a gente querer e é só ter força e só ter determinação, levantar, e o que impede? Então existe alguma diferença entre o entender e o compreender e conseguir agir. A gente já ouviu muitas pessoas vindo falar assim, nossa, quando eu ouço esse tipo de frase, eu me sinto pior ainda. Eu estou nessa situação por minha culpa. É muito complicado essas frases que estão se perpetuando e sem uma devida... Um como, né, pra auxiliar realmente a pessoa. A frase, ela fica o superficial, né? Falta o como, que é a parte realmente difícil. Como se levantasse uma crítica ou levantasse uma observação, mas sim, e o espaço para aquilo. Está na onda de que todos os pensamentos têm que ser positivos, que eu não posso nem pensar o lado pessimista de alguma coisa, porque só esse pensar já pode fazer com que tal coisa aconteça. Aí você vê que eu me sentia culpada se eu pensasse alguma coisa, tipo assim, Ramon não chegou porque, sei lá, vai ter um assalto. Claro que é um pensamento meio elaborante, mas é uma possibilidade. A gente se sente até meio culpado de fazer esse tipo de pensamento que acha que vai virar realidade. Não é um pensamento. Algumas abordagens, algumas terapias, elas estão dando até um foco maior para esse processo de aceitação, né? E o próprio luto, que é muito estudado também, fala bastante disso. Uma das fases do luto é a aceitação. Então, quando a gente quer negar, a gente nega um sofrimento, nega uma realidade, nega uma possível realidade e fica só nesse pensamento positivo, a gente deixa de lidar com a realidade, de entender a realidade, de sentir a realidade. Sentir dor, estar triste também faz parte de ser humano, também faz parte do nosso processo de aprendizagem, do nosso autoconhecimento, de entender quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu, o que a gente precisa evoluir. E a gente acaba esquecendo disso tudo, buscando mecanismos mais fáceis, de muitas vezes autoajuda ou frases motivacionais e não tem experiência. A gente não quer passar por essa experiência, às vezes dolorosa, e até o fato de a gente querer evitar aquela experiência já causa uma ansiedade, já causa ali um turbilhão. Tem vezes pode ser um passo mais simples, tem vezes que é um passo realmente complicado de aceitar aquela situação, aceitar a dor, o momento. Você lê, você até curte, você, não, legal, é verdade, mas depois você não consegue colocar aquilo na prática. E não quer dizer que isso não exista, não quer dizer que não existe uma verdade atrás disso, mas não é só ela. Até porque para essa verdade se tornar uma verdade, ela precisa ser experimentada, precisa ser vivida, ela precisa ser sentida. Eu preciso fazer, eu preciso entender e ela se torna uma verdade. Mas mesmo também, você quer e você pode, isso é possível. O caminho entre você querer, poder e fazer é longo. Isso, esse é o problema dela. Daqui a pouco vai ter um monte de gente falando, mudou minha vida essa frase motivacional, eu quero, posso, eu consigo. Quem pode. O que dá pra perceber é que faz efeito, mas não a longo prazo, não de uma maneira profunda. Elas não vão na raiz do problema, na raiz da causa, na raiz daquela situação. Elas ficam no superficial, elas ficam na técnica. Então, assim, de alguma forma faz algum efeito para algumas pessoas. E depois, desloca, aquele sofrimento ele pode se deslocar. Então, é uma coisa que tem que ser estudada e tem que tentar ser compreendida de uma maneira bem individual e não generalizar. E também não se sentir mal por não estar conseguindo. Tudo bem não conseguir. Primeiro a gente tem que aceitar a nossa situação para poder vir uma mudança. A gente quer frisar que nós não somos psicólogas, somos estudantes de psicologia. Tudo que a gente está trazendo aqui são diálogos, conversas que a gente tem dentro da academia, que a gente lê em artigo, que a gente assiste algum documentário também, ou que nós refletimos. Na nossa experiência. Corta. Então, gente, é isso. Faça análise, faça terapia. Que é só sucesso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa. Se você não concorda, se você discorda, achou uma bosta, corta. Não consuma frases motivacionais sem moderação, tá? Moderem isso.